Olá pessoal, meu nome é Eduardo Federizi Salenave e nesta aula vamos estudar as preposições. Assim como as pontes ligam as margens de um rio e os cabos de energia ligam a usina de força às nossas casas, na língua portuguesa são as preposições que ligam as palavras. Veremos isso em detalhes na definição das preposições. O segundo passo será identificar quais são as 18 preposições essenciais e quais são as 12 preposições acidentais. As preposições podem aparecer combinadas a artigos, pronomes, a advérbios e a outras preposições. Também vamos estudar como acontecem esses processos de união. Veremos o que são as locuções prepositivas e como diferenciá-las das locuções adverbiais. E quais são os valores semânticos que as preposições possuem? Analisaremos alguns deles nesta aula. E finalmente veremos a questão do emprego das preposições. Ir para a França ou ir à França, tem diferença? Ir ao dentista ou ir no dentista? E o famoso caso, para eu comer ou para mim comer? Resposta a essas e outras questões nesta aula. A preposição é palavra invariável que conecta dois termos, subordinando um ao outro. Invariável, pois a preposição não sofre flexão de gênero, de número e de grau. Quanto ao papel, fixem o caráter conectivo das preposições, de ligar duas palavras. Vejamos os exemplos. Elas almoçaram em casa. Temos a preposição em entre almoçaram e casa. Imaginemos que a preposição não estivesse ali. Elas almoçaram, casa. Fica esquisito, não fica? A função do em é ligar a palavra almoçaram à palavra casa, subordinando uma à outra. Desse modo, dizemos que a primeira delas é o termo regente ou antecedente e que a segunda é o termo regido ou consequente. Próximo exemplo. Impróprio para banho. Impróprio é o regente que se liga ao regido banho por meio da preposição para. Agora, atenção! Nem sempre a estrutura segue uma ordem direta. Identifiquem o regente e o regido do último exemplo. Sobre isso, não quero falar. E então, notaram a diferença? Isto é o regido e falar é o regente. Na ordem direta, ficaria assim: não quero falar sobre isso. A preposição não liga apenas palavras. Quando anteposta a formas nominais do verbo, como o gerúndio e o infinitivo, a preposição liga orações. Por tagarelar, foi advertido pelo professor. Por antecede o infinitivo tagarelar. Temos aqui duas orações ligadas pela preposição por. Em chegando, pediu a palavra. O mesmo acontece, só que agora um gerúndio se segue à preposição. Essas orações iniciadas por preposição são as subordinadas e as outras, foi advertido pelo professor e pediu a palavra, são as subordinantes, certo? Classificação das preposições. Há somente dois tipos de preposição, as essenciais e as acidentais. As essenciais são aquelas palavras que sempre, com raríssimas exceções, funcionam como preposição. 18 são as preposições essenciais. São elas: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Criem algum recurso mnemônico para gravar bem todas essas preposições essenciais. As acidentais, como o nome sugere, são aquelas palavras que eventualmente podem funcionar como preposição. 12 são as preposições acidentais. São elas: conforme, consoante, durante, exceto, fora, afora, mediante, malgrado, menos, salvo, segundo, senão e visto. Mas atenção! Observação número 1. Quando ligam orações, essas palavras são conjunções, ok?
procedeu conforme a recomendação do professor. Neste primeiro exemplo, conforme funciona como preposição acidental. Porém, no seguinte, procedeu conforme recomendou o professor. Funciona como conjunção, ligando a oração subordinante procedeu à oração subordinada recomendou o professor. Observação número 2. Só as preposições essenciais são acompanhadas pelas formas tônicas dos pronomes oblíquos. Sem mim não teria conseguido, e não sem eu não teria conseguido. Mas em exceto eu, todos foram contemplados. Temos a preposição acidental exceto, portanto, o pronome pessoal deve ser reto e não oblíquo. Combinação e contração. As preposições podem se unir a artigos, a advérbios, a pronomes e a outras preposições. Há duas formas disso acontecer. A primeira delas é por combinação, ou seja, sem que ocorram alterações, sem haver a perda de letras. A preposição mais o artigo o formando ao. A mais o advérbio onde formando aonde. Nenhuma letra se perdeu. A mais advérbio adiante formando adiante. Novamente, nenhuma letra se perdeu. Na contração, por outro lado, ocorrem alterações. Algumas letrinhas caem no processo de união. De preposição mais artigo feminino a formando da. Caiu o e da preposição. Então, se ocorreu alteração, temos um caso de contração e não de combinação. Em mais pronome este formando neste. Agora, não só caíram letras, como entrou uma nova ali, o N. De mais outro, doutro. Em mais aquela, naquela. Por mais as, pelas. E de mais entre, dentre. Apresentamos apenas alguns poucos exemplos de combinação e contração. Vocês podem buscar listas completas em boas gramáticas e em bons dicionários. Atenção! A famosa crase nada mais é do que um caso de contração. A preposição mais a artigo. Crase, portanto, não é o nome do acento, certo? O encontro entre a preposição e o artigo é indicado pelo acento grave. Vocês devem ter percebido que podemos fazer um paralelo entre a combinação e a contração e a justaposição e a aglutinação, os dois processos de formação de palavras por composição. Quem não percebeu o paralelo, volte lá na aula de formação de palavras e dê uma reforçadinha nesse assunto. Locução prepositiva. Conjunto de duas ou mais palavras com valor de preposição. Existem muitas locuções prepositivas. Apresento só algumas delas. Abaixo de, além de, para com, acima de, até a, ao redor de e assim por diante. Muita atenção para não confundir a locução prepositiva com a locução adverbial. De bruços, ao vivo e por aqui são locuções adverbiais. Já embaixo de, atrás de, em atenção a, são locuções prepositivas. As locuções adverbiais começam por preposição e as locuções prepositivas terminam por preposição. Fixaram? Vamos aos valores semânticos das preposições, isto é, aos significados, aos sentidos que as preposições podem assumir. A rigor, as preposições são meros conectivos, que não possuem significação intrínseca. As preposições atualizam seus sentidos, ganham seus sentidos, nos contextos em que são empregadas. Esta lista está incompleta, mas já basta para termos uma noção da variedade de valores semânticos que têm as preposições. Vamos lá. O sentido de lugar, origem, causa, assunto, meio, posse, companhia, falta, finalidade, oposição, conformidade, modo e instrumento. Reparem que uma mesma preposição pode assumir diferentes valores semânticos.
Emprego das preposições. Não se deve contrair a preposição de com o artigo ou com o pronome que antecede o sujeito de um verbo. Em já é tempo de ele crescer. O pronome ele é sujeito do infinitivo crescer. Logo, a preposição de não fará contração. O exemplo está correto. Já é tempo dele crescer. A contração foi realizada, o que torna o exemplo incorreto. Próximo exemplo. Estava na hora de o policial agir. Policial é sujeito do verbo agir. Então, mais uma vez, não pode ocorrer contração, certinho. Por isso, a segunda estrutura, estava na hora do policial agir, está incorreta. Próximo caso de emprego das preposições. A e para com os verbos ir e vir. Vou para Brasília e vou a Brasília. As orações são equivalentes? Não. A primeira, com a preposição para, significa que eu vou e não volto. Fico por lá. Já a segunda, com preposição a, indica que eu vou, mas volto. A minha estada é temporária. Então, a preposição a com os verbos ir e vir transmite a ideia de algo transitório e a preposição para de algo definitivo. Até é advérbio quando empregado como sinônimo de inclusive. Apanhou até do pequenino. Posso trocar o até por inclusive, sem prejuízo de sentido. Apanhou inclusive do pequenino. Ainda sobre a preposição até, ela também é usada em forma de locução, até a, não havendo alteração nenhuma de sentido. Tanto faz dizer foi até ao bar, quanto foi até o bar, sem problemas. Não se deve usar a preposição em com verbos de movimento, pois em indica lugar onde. Ir ao dentista, tudo certo, tudo correto, mas ir no dentista é ir carregado pelo dentista. Foi ao colégio, certinho. Foi no colégio é como se o colégio fosse o meio de transporte, o colégio levasse de lá para cá. Não se deve empregar a preposição em expressões como a abaixo. Éramos 3, isso aí, sem preposição. Éramos em 3, aí já está errado, sem a preposição. Ao invés de, emprega-se apenas quando se trata de contrários. Em vez de, quando equivaler a em lugar de. Ele subiu ao invés de descer. Subir e descer formam um par de opostos. Então, a locução prepositiva está empregada corretamente, ao invés de. Ele comeu sorvete em lugar de lavar o quarto. Comer e lavar não são contrários, de modo que o correto é empregar a locução em lugar de. Vamos em frente. Dentre equivale a do meio de, enquanto entre equivale a no meio de. Isso aqui é um pouco sutil, então atenção aos exemplos. Escolheu o jogador dentre os reservas. E entre os melhores jogadores está Portaluppi. Vejam que no primeiro exemplo o jogador é sacado, é retirado dentre os demais. No segundo exemplo, Portaluppi está entre os melhores jogadores. Outros exemplos. Eu retiro o livro dentre os demais da caixa. O livro está entre os demais da caixa, ok? Através de emprega-se apenas para exprimir transpasse. Tendo outro sentido, utiliza-se outra locução prepositiva, por intermédio de, por meio de, ou uma preposição simples, mediante, com ou por. Pulou através da janela, ou seja, o fulano atravessou a janela. Correu através da fumaça, mas conseguiu a vaga por meio do amigo e não através do amigo. O sujeito não transpassou o amigo, não cruzou o amigo. Sequência de preposição, pronome e verbo. Comprou o sanduíche para mim comer? Erradíssimo, para eu comer. Mas atenção, a mudança na ordem dos termos é uma casca de banana. Para mim, comer é ótimo. Ah, está errado. Não, está correto. Vamos colocar em outra ordem? Comer é ótimo para mim. Perceberam? Então, cuidado para não escorregar nesses casos.
O melhor para a clareza seria colocar uma vírgula após o para mim. Tópico derradeiro de nossa aula, a repetição das preposições. Qual seria a regra geral? Na maioria das vezes, numa sequência de substantivos, se o primeiro estiver preposicionado, os demais também deverão estar. Vamos aos casos mais complicadinhos. Quando temos mais de um nome, mas só um regime, deve-se observar se as palavras regidas pela preposição compõem um só regime ou regimes distintos, isolados. Se houver regimes diferentes, é necessário repetir a preposição. Caso contrário, teremos problemas de clareza. João lutou contra Raul e Paulo. Ocorreu uma única luta. João lutou contra Raul e contra Paulo. Agora ocorreram duas lutas. Aos pintores e escultores. Há pessoas há um tempo pintores e escultores. Aos pintores e aos escultores. Aos que são pintores e aos que são escultores. Os pintores não são as mesmas pessoas que os escultores. Se os complementos são palavras que têm significado aproximado, não se deve repetir a preposição. Viver na moleza e preguiça. Moleza e preguiça são próximas, logo eu não preciso repetir a preposição, dando mais agilidade ao meu texto. Encantou-nos com a sua bondade e amabilidade. Bondade e amabilidade são próximas, então, sem preposições desnecessárias. Preposições a e por sucedidas por artigo definido. Deve-se repetir a preposição. Obedeceram ao pai e à mãe, com crase. Morreremos pela justiça e pela liberdade. Bem simples esse ponto. Preposição seguida de pronome possessivo. Repetir a preposição, se repetido estiver o possessivo. Caso semelhante ao que agora há pouco vimos. Morei com meu pai e com minha mãe. Dê o pagamento ao meu empregado e ao meu irmão. Mas atenção! O caso 7.4 se aplica desde que não estejamos diante de um caso como os dos exemplos do 7.2 vistos acima. Nas estruturas com aposto, não há necessidade de repetir a preposição no aposto. Vivendo numa ótima cidade, Natal, correto, simples assim, sem preposição antes de Natal. Vivendo numa ótima cidade em Natal, aí não, tem que cortar aquela preposição antes de Natal. Nas estruturas dispostas em dois ou mais grupos, pode-se repetir a preposição antes de cada um deles. As letras se dividem em maiúsculas e minúsculas, primeiro grupo, em vogais e consoantes, segundo grupo. E havendo palavra ou locução explanatória, deve-se repetir a preposição. No mês de abril, ou melhor, locução explanatória, de maio, vai a preposição de antes de maio. Mais um conteúdo concluído. Os estudos de regência verbal e de regência nominal complementarão o que estudamos nessa aula. Quais verbos pedem preposição? Quais preposições são exigidas por certos substantivos? Assuntos para aulas futuras. Até a próxima!